Olá pessoal, vamos para mais uma aula de biologia com o professor Fabrício, dando continuidade às nossas aulas remotas e com o assunto, de transporte através da membrana. Na semana passada, nossa aula foi sobre transporte passivo, que é aquele transporte onde não há gasto de energia pela célula. E hoje a aula é sobre transporte ativo. O que é o transporte ativo? É a passagem de uma substância de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, ou seja, é o contrário, olha, contra o gradiente de concentração. Então, de um meio menos concentrado para um meio de maior concentração. No transporte passivo ocorre o inverso, é do meio de maior concentração para o de menor concentração. Então você está a favor do gradiente de concentração. E por isso esse esse tipo de transporte, o ativo, ele tem gasto de energia, porque ele força certas estruturas da membrana a fazer isso contra o gradiente de concentração. Então há o gasto de energia pela célula. E o principal exemplo que nós vamos entender sobre transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. Tá? Então, esse tipo de transporte se dá por meio desses dois íons, né? O sódio, que tem o símbolo que Na+, é o sódio, e o potássio, K+. Eles atravessam a membrana contra o gradiente de concentração. Então, geralmente nas células, nós encontramos concentrações diferentes dentro e fora da célula do sódio e do potássio. Então, eles são muito importantes para o metabolismo, para a fisiologia da célula, tá? Esses dois íons. Então, eles precisam manter concentrações adequadas, mas geralmente eles estão em concentrações diferentes fora e dentro da célula. Então, na maioria das células, dos organismos, dos mamíferos, por exemplo, a concentração do sódio ela é mais baixa dentro da célula do que fora. Então, tem pouco sódio dentro da célula e muito fora. E o potássio, a situação é inversa. Então, a concentração é maior dentro da célula do que fora dela. Esse esqueminha aqui da bomba de sódio e potássio, ó, o sódio Na+, saindo do meio intracelular para fora da célula e o potássio fazendo o inverso. Tá? Então é isso que acontece. Esse que está em verde é uma proteína que faz esse processo. Tá? Ela é uma proteína que ela, explicar de uma forma mais simples, para você entender, ela abre uma portinha para o lado de dentro da célula, pega o sódio e ela vira essa proteína, abrindo essa portinha, eliminando o sódio para fora da célula. E faz isso também o contrário, né, com o potássio. Então, ela é uma proteína que faz essa função específica. Ela gira, ela faz um movimento para trabalhar essas concentrações do sódio e potássio dentro e fora da célula. E quando ela realiza esse giro, né, esse movimento, ela gasta energia da célula, ATP, né? O ATP é a molécula aqui, ó. O ATP é a molécula de energia da célula. Então ela gasta o ATP. Bom, então existem também, além da bomba de sódio e potássio, outras formas também de transporte através da membrana, que nós chamamos de endocitose e exocitose. Tá? Para a gente entender o que significa, de forma geral, endocitose é quando a célula consegue colocar para o seu interior, através da membrana, uma partícula dentro da célula. Tá? E a exocitose é quando ela expulsa essa partícula. Tá?
Dentro da endocitose, que nós vamos estudar hoje, nós temos a fagocitose e a pinocitose, que tem uma diferença muito simples aí, tá? Vamos lá, vamos entender o que é a fagocitose e a pinocitose. Mas não esqueçam desse termo. Endo é dentro, ou seja, a substância está entrando, a partícula entra na célula. Exo, a partícula está saindo da célula. A endocitose, vamos entender o que é a endocitose. Tá? É um processo em que bolsas se formam por invaginações, vamos entender o que é invaginação, tá? Da membrana e englobam materiais externos. Tá, olha só a imagem. Agora vamos entender através da imagem, mais fácil. A endocitose tem dois tipos, fagocitose e pinocitose. Primeiro, bora entender essa diferença. Tá? A fagocitose, ela está relacionada a quando a célula incorpora partículas sólidas. Tá? Você vê aqui uma bactéria, outras partículas aqui. Então essas partículas são sólidas. Fagocitose. Quando o fluido ou a partícula ela é líquida, nós vamos chamar de pinocitose. Tá? Então, quando a partícula é sólida, fagocitose. Quando a partícula é líquida, pinocitose. Tá? Então, como é que acontece esse processo? Quando existe o contato da partícula sólida, nesse caso aqui em vermelho é uma partícula sólida, tá? Quando essa partícula sólida entra em contato com a membrana da célula, ela vai reagir dessa forma aqui, ó, ela vai formar esse prolongamento do citoplasma, que nós chamamos de pseudópodes, tá? E vai envolver essa partícula sólida. E aí a partícula sólida consegue entrar na célula, consegue desgarrar, desmembrar esse pedacinho da membrana e colocar para dentro da célula, formando um fagossomo, tá? De fagocitose, chamamos de fagossomo, a partícula sólida interna envolvida pela membrana já no interior da célula. Isso é a fagocitose. A pinocitose acontece um pouquinho diferente, porque ela vai envolver já formando uma estrutura para dentro da célula. Ó, na fagocitose ela forma um pseudópode, igual como as amebas fazem, tá? Ela faz um prolongamento da membrana e aqui ela faz uma invaginação, ou seja, para a parte de dentro, interna da célula, tá? Então ela vai envolver essa partícula líquida, no caso na pinocitose, formando uma vesícula, tá? Então essa é a diferença, bem simples, mas todos os dois processos são endocitose, ou seja, eles estão incorporando, as células estão incorporando no seu interior essas partículas. Aqui o conceito, para ficar mais claro, fagocitose é um nome dado ao processo pelo qual a célula, graças à formação de expansões citoplasmáticas, denominadas pseudópodes, engloba no seu citoplasma partículas sólidas. E a pinocitose é o nome dado ao processo pelo qual a célula, graças a delgadas expansões do citoplasma, engloba gotículas de líquido. Okay? Então, esse é o nosso término do assunto sobre transporte através da membrana. Reveja o vídeo quantas vezes for necessário e até a próxima aula.